Olá, eu sou a Camila. Seja bem-vindo, bem-vinda. Esse é o primeiro vídeo desse canal que eu inauguro aqui hoje e que é um sonho antigo de reunir pessoas dispostas a conversar sobre as miudezas mais importantes da vida, sobre aquelas frações de momento, sobre aquelas situações aparentemente tão pequenas, mas que são grandes agentes transformadores da gente e situações que nos fazem refletir sobre o que realmente importa e tirar um pouco o foco é, do dia a dia da sobrevivência da vida aí. Escolhi falar sobre a morte, que é um tema que muito me atrai, não num sentido mórbido, evidentemente, mas como assim, um catalisador de crescimento pessoal, de aprendizados, de evoluções. Eu acho que poucas coisas são tão potentes como perder alguém querido ou assistir mesmo o processo de alguém morrer. Poucas coisas são mais poderosas do que isso para fazer a gente dar valor ao que realmente importa, para fazer a gente resolver coisas que precisam ser resolvidas, para fazer a gente reorganizar, né? Assim, arrumar a rota da vida. Então, é nesse sentido que eu digo que eu admiro muito a morte. E olho para ela como um espetáculo final da vida. Por isso que eu comparei a morte da minha avó com o último pôr do sol dela, porque é isso, a gente nasce um sol e morre um sol, né? E amanhã um novo céu, um novo sol vai nascer e assim a vida continua e esse ciclo até aqui infinito vai continuando também, por intermédio das eternidades do que sobra da vida de cada pessoa, né? A minha avó Celeste foi minha avó materna e ela já morreu há alguns anos. É, eu aprendi muito com isso nesses últimos anos, tanto com ela mesma, né, com a morte dela mesma, como evidentemente com as outras experiências de vida que eu tive nesse intervalo de tempo que me ajudaram aí decantando e construindo ideias sobre isso. Fato é que a minha avó se mudou para a casa da minha mãe. Então, quando ela ficou viúva, ela mudou para nossa casa e nós ainda morávamos, meu pai, minha mãe, e os três filhos. Ela era uma jovem senhora, totalmente independente, dona da vida dela, capaz de fazer todas as coisas. Então, nós dividíamos a nossa casa, né? E nesse tempo eu era uma adolescente. Paralelamente aí, então, com o envelhecimento dela, veio o meu amadurecimento. E durante esse período entre ela vir morar com a minha mãe até ela morrer, eu passei de adolescente para, sei lá, uma jovem adulta, fiz faculdade, casei, mudei, tive filho, voltei para a mesma cidade, então eu também andei aí numa linha paralela, num envelhecimento diferente, enquanto a minha avó envelhecia, né? Os últimos anos da minha avó foram anos de um fluxo contínuo de envelhecimento, se é que a gente pode dizer assim. O que que eu quero dizer com isso? A minha avó não teve nenhum problema agudo, nenhuma doença grave, nenhuma doença crônica, então ela não teve nenhum apressamento aí nessa morte dela. Ela realmente passou por um processo de deterioração lento e gradual. Claro que não é exatamente linear, a gente tem uns decréscimos aí meio em degrau, né, na vida, mas eu pude observar todo esse processo. E no meio desse caminho, uma coisa que sempre me chamou muita atenção foi olhar para minha mãe, né, em relação à minha avó. Então, até eu me dar conta disso, eu sempre olhei para minha mãe como minha mãe, né, e não como uma filha, se é que você me entende. E então, de repente, eu pude começar a observar a minha mãe sendo filha.
né? Aquela pessoa que para mim é mãe sendo filha de outra pessoa. Isso é óbvio, mas a gente não olha para isso como quem assiste esse relacionamento. Então, eu vi a minha mãe sendo filha e vi a minha mãe passando por um movimento que acontece muito quando os nossos pais envelhecem, né? Tem a sorte de envelhecer conosco, que é a gente ir se tornando um pouco mãe e pai dos nossos pais. Então, eu vi esse essa dança das cadeiras da vida aí acontecendo com a minha mãe, com a minha tia, e esse é um processo doloroso da vida, é um processo difícil, porque novas estratégias, novas estruturas têm que ir sendo criadas e construídas sem ferir a relação que existe anteriormente, mas ao mesmo tempo garantindo que a vida continue acontecendo. Então, eu acho que esse para mim foi um momento de começar a pensar muito sobre isso, sobre envelhecer, sobre é, permitir ser cuidado, que é uma coisa que normalmente as mães, principalmente, e muitas vezes os pais não estão habituados. Então, a gente é um cuidador, né? Quando você é mãe, de repente você está numa posição de alguém que precisa ser cuidado e por aquela pessoa que até então seguia as suas regras. Isso é um processo desafiador e muito pedagógico, muito educativo da vida. Então, eu vi isso. Outra coisa que eu aprendi é que o valor que existe uma família, em ter uma família unida, em escolher um bom companheiro, uma boa companheira para te acompanhar na caminhada da vida, porque durante todos esses anos eu vi meu pai e minha mãe numa relação extremamente respeitosa com as relações da minha avó, uma relação em que o meu pai nunca invadiu o espaço disso, mesmo dividindo a mesma casa, então sempre permitiu que a minha mãe e minha avó fossem tomando as decisões que precisavam ser tomadas, sem perder o espaço dele, mas também sem machucar de maneira nenhuma esse relacionamento e se mantendo nessa posição de, de genro. E uma coisa muito bonita que aconteceu foi que precisou acontecer, junto com a mudança da vida, uma mudança de casas da minha mãe. Então, minha mãe, quando a minha avó veio, morava num sobrado. Ao longo dos anos, a questão da escada foi se tornando complexa e eles mudaram para um apartamento que no princípio resolveu muito bem, né? Na medida que minha avó foi envelhecendo mais e foi ficando mais recolhida, mais quietinha, querendo menos atividade, conseguindo, né, menos atividade física mesmo, meus pais começaram a achar que a disposição do apartamento isolava muito a minha avó, porque o quarto dela era o que ficava mais longe das áreas comuns do apartamento, e eles decidiram então construir uma casa. E essa construção da casa, ela foi muito bonita para mim. Se você olhar para a planta da casa da minha mãe, do ponto de vista arquitetônico, você vai achar isso que eu vou dizer meio estranho, mas não tem nada de estranho, é algo repleto de significado e me confirma o que eu sempre penso, que as coisas, elas não podem ter a gente é que tem que ter a coisa. Então, uma casa não pode ter a gente. Eu não posso ter a casa da revista se a minha vida não é aquela vida da revista. Então, o que que meus pais fizeram? Meus pais bolaram uma planta da casa em que o quarto da minha avó ficava estrategicamente posicionado entre o quintal e a sala, de forma que o quarto da minha avó tinha uma porta que saía praticamente na mesa de jantar e uma outra porta que sai ah, na área de lazer, né? Do lado da churrasqueira, da piscina, do quintal de casa. E qual era o pensamento aí? A sua avó está ficando velha, está diminuindo a capacidade de se locomover. Talvez vá chegar num ponto em que ela não vai conseguir mais andar, vai precisar de cadeira de roda, ou vai ficar mais acamada, e a gente quer que ela participe de tudo que acontece na família, ela é parte desse acontecimento. E assim foi, né? Nos últimos tempos, a minha avó realmente ficava mais na cama ou na cadeirinha dela do que, de fato, circulando para qualquer lugar, porque ela nem queria muito. E o que aconteceu foi que o quarto da Bisa virou o quarto das crianças.
Então, a minha avó teve um final de vida muito cercado de amor dos bisnetos, das bisnetas, são só meninas, porque a gente ia para casa da minha mãe, então tinha lá o almoço, o churrasco, é, as reuniões de família, e onde é que as crianças se empoleiravam, se amontoavam no quarto da Bisa. Era lá que assistia televisão, deitavam na cama às vezes com a Bisa, era lá que jogava dama, baralho, brincava de boneca, se fantasiavam, enfim, ali virou o lugar preferido delas. E a minha avó pôde receber todo esse afeto e esse amor das bisnetas até os últimos dias, até o final mesmo da vida dela. Então, isso para mim foi uma grande lição de do que as coisas representam, né? As coisas têm que nos servir e não o contrário. Outra coisa também que eu aprendi muito com esse envelhecimento da minha avó é o valor de você ter pessoas fora da situação que consigam, que sejam capazes de manter a racionalidade num momento em que você não é, porém, pessoas que sejam extremamente humanas. E que, ainda que em cima da sua racionalidade, em cima da razão e fora desse furacão emocional que a gente vive em algumas situações, sejam capazes de olhar para a gente como gente. E a minha avó teve várias dessas pessoas, tanto quando eu penso assim nos cuidadores, quando eu penso nos amigos, mas especialmente quando eu penso no médico que cuidou dela nos últimos tempos da vida e que eu ouso dizer que cuidou de nós e que cuidou muito da minha mãe, porque não é fácil você ver uma pessoa morrer aos poucos, né? Não é fácil ver alguém morrer de repente também, mas quando você vê uma pessoa que você ama perdendo a vida de pouquinho em pouquinho, isso é muito doído, é muito difícil de você encarar isso. E em muitos momentos a gente se vê meio impotente, né? Que era o que acontecia com a minha avó. Então, nos últimos tempos, ela não queria mais comer. Ela não queria mais comer e nunca vou saber se ela parou de comer de teimosia, porque ela não queria mais viver e tinha dado para ela, ou se realmente fazia parte do processo de envelhecer. Mas é muito difícil de você não interferir demais nisso, de você não fazer tudo o que você pode ou o que você não pode para reverter certas coisas que são irreversíveis. E a gente teve a sorte de ter um médico que foi muito acolhedor, que foi muito companheiro, que olhou para minha avó sempre como uma pessoa, que nunca tratou ela como é, alguém que tinha que dar satisfação para minha mãe, então sempre olhou para ela como um ser humano, sempre respeitou o corpo dela, as vontades dela, a saúde dela, a condição dela, e combinou isso de uma forma muito feliz com todos os cuidados que ela sempre precisou. Então, algumas vezes na vida ela precisou ser hospitalizada, poucas, mas quantas vezes ele atendeu ela ou em casa ou organizava para que, tipo, ele fosse e na sequência fosse enfermagem e desse soro e fizesse uns cuidados em home care para evitar todo aquele desgaste de transporte, de tudo, sempre orientando, explicando sobre quais cuidados faziam sentido ou não, mas nunca invadindo um espaço de decisão que era da família e da minha avó, enquanto ela tinha condições de fazer isso. Então, minha gratidão eterna a todas essas pessoas que conseguem equilibrar esses pratinhos, que eu tenho que cuidar, eu tenho que ser técnico, mas eu tenho que olhar para todo mundo como gente, tanto para a família, né, que precisa de acolhimento, de orientação, como para o paciente, que permanece sendo uma pessoa até o fim, não importa a situação que ele está, dele que você está cuidando, é para ele que você deve satisfação. Então, minha gratidão eterna ao médico da minha avó. E para finalizar aqui, o pensamento de que, assim, as pessoas não morrem, né? Eu, por exemplo, acho que a maior memória da minha avó, ou a melhor
lembrança e presença, não é memória, a minha maior presença da minha avó está na comida. Quem me conhece sabe que eu detesto cozinha. Não faço questão muito de comida, nem para comer, muito menos para fazer. Isso é uma piada interna entre os amigos, inclusive. Mas a minha avó me deixou muitas receitas. E quando ela foi ficando velhinha, a receita era uma maneira dela se comunicar e dela se manter ativa. Porque minha avó sempre costurou, minha avó lia muito jornal, minha avó fazia crochê. E conforme ela foi envelhecendo, ela foi perdendo força, foi perdendo essa coordenação motora fina, a visão já não era a mesma, tal. Então, o que que ela fazia? Ela anotava, ela transcrevia receitas que ela ouvia na televisão e essas receitas ela me passava. E era um jeito da gente estar sempre se comunicando e ela me dizia receitas que seriam legais de eu fazer na minha casa, para as minhas filhas, para a gente, para a família e tal. E falar a verdade, durante a vida dela, acho que se eu fiz alguma, é mentira, nunca fiz. Mas eu guardei todas essas receitas. E nesses papeizinhos, que eram sempre assim os papéis que ela tinha na mão, então é um verso de um envelope, de uma conta de luz, um avesso de uma caixa de pasta de dente, eu vejo a cronologia do envelhecimento da minha avó, porque ela foi ficando com a letra mais trêmula, menos regular, mais torta ao longo do tempo, e eu guardei todas essas receitas, e hoje esse é o meu elo de ligação com o mundo onde minha avó está. Então, eu detesto cozinhar, mas eu me emociono muito, eu amo fazer as receitas da minha avó. Eu fico muito feliz, muito emocionada quando eu consigo reproduzir um cheiro, um gosto de alguma comida que ela fazia para gente. Eu conto muito para as minhas filhas as histórias das comidas que ela gostava de fazer para os netos, com as quais ela nos recebia, tanto quando ela morava sozinha, como depois quando ela veio morar com a gente. E assim eu encerro aqui, pensando que nós somos a eternidade na gente mesmo, né? Que a gente sente falta de um corpo, de uma conversa, de uma presença física, mas que a pessoa não acaba, que ela deixa com a gente aqui um monte de pedaços dela, não dá para ver aí, mas eu tenho uma homenagem aqui aos meus antepassados na parede, tem uma frase ali escrita na minha parede: sei fazer em mim uma atmosfera de milagre, que é uma frase da Clarice Lispector, e vários desenhinhos aí representativos de cada uma das minhas pessoas queridas e morridas, já com perdão da palavra errada aí. Se vocês olharem bem aqui em cima, tem um pastelzinho desenhado, que era o pastelzinho feito de massa caseira da minha avó, que é uma dessas heranças. Obrigada se você chegou até aqui. Se você achar que esse vídeo pode aquecer o coração de alguém, por favor, compartilhe, se inscreva aqui nesse canal, que a gente vai ter muito assunto pelos próximos tempos. Até a próxima!